Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 18ª aula vamos então fazer uma massagem ao antebraço e ao braço. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Rubén, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. E antes de fazermos a massagem, vamos ver então quais são os músculos do antebraço. O antebraço é composto por 20 pares de músculos, ou seja, 20 músculos do lado direito e 20 do lado esquerdo do antebraço. Vamos ter então 8 pares de músculos anteriores, 8 pares de músculos posteriores e vamos ter 4 pares de músculos laterais. E quais são os músculos anteriores do antebraço? Os músculos anteriores do antebraço têm então 4 planos de profundidade, sendo o primeiro plano mais superficial e o quarto plano o mais profundo. No primeiro plano temos então o pronador redondo, temos o flexor radial do carpo, o palmar longo e também temos o músculo flexor ulnar do carpo. Vimos então quais são os músculos mais superficiais do antebraço, do primeiro plano. Vamos agora ver os músculos ou o músculo do segundo plano de profundidade. Ficam logo abaixo daqueles quadros. Temos então o flexor superficial dos dedos. No terceiro plano de profundidade vamos ter então o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. Já o músculo mais profundo do antebraço, temos então o pronador quadrado. Já vimos então os músculos anteriores do antebraço e quais são os músculos posteriores do antebraço. Temos então o extensor dos dedos, o extensor do dedo mínimo, o extensor ulnar do carpo e também o músculo ancónio. Vimos então os músculos mais superficiais dos músculos posteriores do antebraço. Agora vamos ver a camada mais profunda. E são eles o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e também o extensor do indicador. E quais são os músculos laterais do antebraço? Temos então o músculo braquiorradial, o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e também o músculo supinador. Já vimos então os músculos do antebraço, vamos agora ver quais são os músculos do braço. Os músculos do braço temos então 3 pares anteriores e um par posterior. E quais são os músculos anteriores do braço? Temos então o músculo bicípido braquial, que é composto pela porção longa, que é mais lateral, e a porção curta, que é mais medial. Também temos o músculo coracobraquial e também o músculo braquial. E quais os músculos posteriores do braço? Temos então o músculo tricípido braquial, que é composto então por uma porção longa e também pela porção lateral e a porção medial. Qual é a ordem das técnicas de massagem que nós vamos executar no antebraço e no braço? Vamos começar sempre com a técnica de deslizamento superficial. Depois de aplicarmos a técnica de deslizamento superficial, onde aplicamos o óleo, vamos então para a técnica de deslizamento profundo. Após aplicarmos a técnica de deslizamento profundo, vamos então para a técnica de amassamento. Ao terminarmos a técnica de amassamento, vamos então novamente voltar à técnica inicial, ou seja, terminarmos a massagem com a técnica de deslizamento superficial. E quantas repetições fazemos para cada manobra de massagem? Vamos fazer então 3 repetições. Podemos também fazer 5 ou então 7 vezes. E antes de fazermos então a massagem ao antebraço e ao braço, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, a deixar-se o teu gosto e também caso tenhas alguma dúvida em relação a este vídeo, podes deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos então iniciar a nossa massagem de relaxamento ao braço e ao antebraço e vamos começar com a técnica de deslizamento superficial. A técnica de deslizamento superficial serve então como o primeiro contacto com o cliente, é uma técnica de diagnóstico e também é aquela técnica que nós vamos utilizar para espalhar o óleo. Vamos começar então esta massagem com o espalhar o óleo, com a técnica de deslizamento superficial. Vou aplicar então um pump de óleo de amêndoas doces. Vou então derramar na minha mão e vou espalhar pelo antebraço e pelo braço do cliente até ao ombro. Quer na parte anterior, quer na parte posterior do antebraço e do braço. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, vamos então para a técnica de deslizamento profundo. E vamos então aplicar uma manobra longitudinal, dígito-palmar e psilateral. Ou seja, a nossa área de contacto será então a palma da mão e também os dedos. Vamos então agora começar com o deslizamento dígito-palmar. Desde o punho até o cotovelo vamos com a pressão 3 e voltamos pela parte
posterior do antebraço com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Após ter feito pela parte lateral, troco as mãos e agora vou trabalhar na parte medial. Novamente, pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1 e pressão 3 e pressão 1. Após termos então deslizado com a região digital e a palma da mão, vamos agora fazer o deslizamento com a região do nó dos nossos dedos, a região nodular. Ou seja, vamos aplicar uma manobra longitudinal, nodular, distal e ipsilateral. Vamos agora utilizar o nó dos nossos dedos para fazer o deslizamento nodular. Lembrem-se, estou a utilizar os nós dos dedos mais distais. E novamente vou com a pressão 3 do punho até ao cotovelo e volto à posição inicial pela parte posterior do antebraço. Pressão 3 e pressão 1. E agora vou trabalhar a parte medial do antebraço. Pressão 3 e volto em pressão 1. Pressão 3 e volto com a pressão 1. E pressão 3 novamente e volto com a pressão 1. Após termos aplicado a manobra com a região nodular, vamos agora aplicar a mesma manobra com os polegares. Ou seja, vamos aplicar a manobra longitudinal, polegar e ipsilateral. Agora vou fazer o deslizamento com o meu polegar. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e pressão 1. Agora na parte medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. A pressão 3 é no polegar. E voltamos com a pressão 1. Após termos aplicado as manobras da técnica de deslizamento profundo, vamos agora para a técnica de amassamento. E vamos aplicar então a manobra de amassamento longitudinal, nodular e ipsilateral. Ou seja, vamos fazer o amassamento com os nossos nós nos dedos, ou seja, a região nodular mais distal. E lembre-se sempre movimentos circulares para fora. Com o nó dos dedos, novamente em movimentos circulares, apenas com uma mão. E lembrem-se, estou a segurar a outra mão no punho, vou até ao cotovelo e deslizo pela parte inferior do antebraço. Novamente, vou fazer movimentos circulares até ao cotovelo e volto pela parte posterior do antebraço. Agora vou fazer o amassamento nodular na parte medial. Amassamento, deslizamento. Amassamento, deslizamento. Amassamento. E voltamos com o deslizamento. Acabamos de aplicar a manobra com a região nodular, vamos agora aplicar a manobra com os polegares. Então vamos aplicar a manobra longitudinal, polegar e ipsilateral. Agora podemos segurar com ambas as mãos e vamos então fazer com os polegares o amassamento. Vamos devagar. Cuidado para o antebraço do cliente não ficar demasiado pendurado. Deixem sempre o cotovelo do cliente apoiado na marquesa e com os dedos, o indicador até ao dedo mínimo, ficam a segurar pela parte posterior do antebraço. Trabalhamos a parte lateral do antebraço, agora vamos trabalhar a parte medial do antebraço. Agora na parte medial, amassamento, deslizamento, amassamento, deslizamento. Amassamento, deslizamento. Terminamos então a massagem à parte anterior do antebraço. Vamos agora fazer massagem à parte posterior do antebraço. E vamos então começar com a técnica de deslizamento profundo. E a manobra que nós vamos começar será então a manobra longitudinal, dígito-palmar e ipsilateral. Vamos então colocar o antebraço em pronação e vamos então deslizar. Deslizamento dígito-palmar e voltamos sem pressão. Com pressão, voltamos sem pressão.
vamos com pressão e voltamos sem pressão. Utilizamos então a região dígito-palmar, vamos agora utilizar a região nodular e vamos então aplicar a manobra longitudinal, nodular ipsilateral. Vamos agora fazer o deslizamento nodular, Agora com a região nodular, com pressão, sem pressão. Com pressão, voltamos sem pressão. E vamos novamente com pressão e voltamos sem pressão. E agora vamos então utilizar os nossos polegares para fazer o deslizamento com os polegares e vamos utilizar então a manobra longitudinal, polegar ipsilateral. Vamos então deslizar com o polegar. Com o polegar e voltamos. Vamos com a pressão 3, voltamos com a pressão 1, vamos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Terminamos a massagem no antebraço, vamos agora para a massagem no braço. Vou então começar com a técnica de deslizamento profundo e vou iniciar com a manobra longitudinal, dígito-palmar ipsilateral. Agora, para trabalharmos o braço, em vez de pegarmos no punho, vamos então pegar no cotovelo. Vamos começar então com toda a superfície palmar e digital. Com pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. E agora vamos fazer o mesmo da parte lateral do braço. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vamos executar duas manobras ao mesmo tempo. Vamos trabalhar a parte anterior e posterior do braço. Vamos então realizar a manobra longitudinal polegar ipsilateral para trabalhar os músculos anteriores do braço, enquanto que a manobra longitudinal digital ipsilateral vai trabalhar os músculos posteriores do braço. Agora, com o polegar e os 4 dedos, vamos então deslizar com pressão 3 até aos ombros e dos ombros até ao cotovelo, vimos com a pressão 1. Como é que fazemos? O polegar vai ficar em cima da região anterior, vai fazer pressão na região anterior do braço, enquanto os 4 dedos vão fazer pressão contra a parte posterior do braço. Pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. E agora vamos executar a manobra longitudinal, nodular, ipsilateral. Vamos também fazer o deslizamento nodular na parte anterior. Pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Podemos também deslizar lateralmente. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. Executamos então manobras da técnica de deslizamento profundo. Vamos agora para manobras da técnica de amassamento. E vamos então executar a manobra com a região nodular ou nó dos dedos. Vamos então executar a manobra longitudinal, nodular, ipsilateral. Agora vamos fazer amassamento. Vou fazer amassamento com a região nodular. E vamos repetir o mesmo agora da parte lateral do braço. E ao terminar a massagem ao antebraço e ao braço, vamos começar como iniciamos, ou seja, com a técnica de deslizamento superficial. E para indicarmos ao nosso cliente que terminamos esta massagem, vamos então pegar no punho do cliente e vamos deslizar desde o antebraço, passando pelo cotovelo lateralmente, depois no braço, vamos até ao ombro e do ombro novamente lateralmente até ao punho, sempre com a pressão 1, ou seja, com o deslizamento superficial. E aqui indicamos ao nosso cliente que terminamos a massagem ao antebraço e ao braço. Esta foi então a aula de massagem ao antebraço e ao braço, e na próxima aula vamos fazer então massagem ao abdômen.
Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.